E a monogamia, ela, mesmo no universo gay, ela vai vir de qual lugar? Do lugar lá da religião. Roda, roda, roda. Roda, roda, roda e a religião vem. E a religião vem. Por quê? Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast da SV Clinic. E hoje, para abrir esse podcast, estou aqui com um convidado super especial, que é o Eduardo Nogueira, profissional de educação física, mas que hoje nós iremos falar sobre um tema que eu acredito que é a dúvida de muitas pessoas e muitas dores, principalmente do público do Dudu e também do público que eu atendo aqui na SV, que são as frustrações no mundo gay. Vamos lá, será que você que tá aí nos ouvindo, que faz parte do universo da LGBT, já passou por algum desses temas que nós vamos conversar? É babado. É muita coisa, né? E pra começar, Dudu, assim, acho que pra além de a gente falar sobre essas frustrações pra gente iniciar, eu acho que falar sobre tudo que envolve o você não estar inserido dentro de um padrão, você não tá inserido, primeiro que por ser gay a gente não tá inserido, as pessoas não estão inseridas dentro do que a sociedade solicita. Só que a gente vê que dentro do universo LGBT ainda tem mais especificidades, né? Muito mais regra, categorizações. Como que você visualiza esse tema, assim? Na nossa comunidade, uma conversa muito grande que a gente tem, que era para ser nós sermos muito unidos e nos apoiar, a gente acaba nos deparando com algumas frustrações e percebendo que existem ainda vários pontos que fazem a gente se distanciar muito um dos outros, né? E algumas das frustrações, principalmente que os meus seguidores compartilharam aqui, acredito que sejam frustrações compartilhadas por grande parte da nossa comunidade. Eu estudo muito sobre o universo LGBT, até por conta da minha história de vida. Eu tenho 2 irmãos que são gays e que vivenciaram já muitos processos de preconceito, tanto social, mas eles também relatam e compartilham comigo, por isso que eu fui estudar muito sobre esse tema, apesar de ser uma mulher heterossexual, de entender sobre como que funciona o universo. E aí muitos trazem queixas relacionadas a isso, assim, de quanto que dentro do mundo gay existem preconceitos entre vocês. Então, falar sobre isso eu acredito que é um tema muito importante, até por conta da expectativa que se teria de ser uma rede de apoio, que muitas vezes não é. E pra gente poder conversar sobre isso, pessoal, o Dudu abriu uma caixinha de perguntas ali no Instagram dele, super bombástico, engajado. Inclusive, qual que é o seu Instagram, Dudu? Conta pro pessoal. Meu Instagram é Eduardo Noyer, pode ir lá, colocar meu arroba, vai ter várias fotinhas bem bonitinhas. E como que escreve o Noyer é Noyr. Vou deixar aqui embaixo. Show, a gente vai colocar aqui na edição. E acompanhe ele, que ele compartilha vários conteúdos super engraçados. Físico, muito bom. Vários áudios bem cômicos, bem legais. Então vale muito a pena. E ele abriu essa caixinha de perguntas ali no Instagram. E como foi exatamente que você colocou, Dudu? Pra gente já discorrer sobre esse tema e conversar com o pessoal. Eu achei uma experiência assim tão legal, porque no meu Instagram eu sempre compartilhei sobre exercício físico, né? Faço agora também alguns videozinhos relacionados ao cômico, bem engraçadinho, porque a gente tem que levar a vida de uma forma mais leve. E como a gente tá fazendo essa parceria, esse primeiro contato que eu tô tendo ainda com a psicologia, fiz essa caixinha de perguntas já meio assim, gente, será que os meninos vão se sentir livres, vão gostar, vão interagir? E eles super interagiram. Lógico que é uma pergunta assim, bem bombástica também, né? A gente fica feliz pela interação, pelas respostas, mas a gente também fica com o coração bem apertado. Porque são frustrações, querendo ou não, é um teminho um pouquinho mais pesado, um pouquinho mais triste. E a gente dá pra perceber aqui, das respostas, existem vários relatos, mas dá pra gente padronizar em 2 pilares principais das maiores frustrações. Pode falar? Pode. E aí você abriu essa caixinha, só para o pessoal entender, ele abriu essa caixinha perguntando aí ao pessoal que é do mundo gay quais são as principais frustrações que eles têm, que vivenciam dentro desse universo. E aí tem 2 pilares que a gente levantou das caixinhas de perguntas que são os principais. Isso. Acho que é importante você trazer pra gente e eu, na condição de psicóloga, discorrer e explicar um pouco sobre esse tema também. Então, vamos começar pelo segundo pilar, depois a gente fala do primeiro, que é mais comentado aqui. O segundo pilar é o padrão da beleza. Então, existem vários pontos desse padrão da beleza, tanto questão estético, de você ser uma pessoa maromba, fortão, gostosão, ou também de você não ter um padrão que é imposto pela sociedade, né? E também, que os meninos comentaram muito desse padrão de beleza, é a questão da idade. O envelhecer no mundo gay, que é cruel.
Então, assim, nossa, gente, passei de uma certa idade, será que agora eu não arranjo mais um namorado? Não vou arranjar uma pessoa pra minha vida? Será que agora eu sou a famosa maricona? Realmente a gente sabe Será que eu sou tem maricona? esse termo. Tem esses termos, a maricona. Com que ano eu sou uma maricona? Será que eu consigo um relacionamento depois de ser maricona? É tudo bem ser uma maricona? É, exatamente. E é engraçado porque nessa semana mesmo tava conversando com o meu irmão, que é o meu irmão mais velho, e ele trouxe sobre isso, a gente brincando, que a gente é muito parecido, e aí ele falando, você sou eu trans, é você como se fosse trans, e às vezes eu até quero virar mulher, justamente por conta disso. Ele brincou, assim, né, com isso, ele não é trans, mas falando porque justamente ele já tá chegando numa certa idade que tem essa categorização, né? E aí, quais são as explicações que a gente costuma ter a nível de psicologia, a nível de sociedade sobre isso, Du, e também para quem tá nos ouvindo? A sociedade como um todo, ela infelizmente, ela vai passar por alguns marcadores de valor. Então, nós seres humanos, nós somos condicionados a olhar para o outro e dizer se ele é valoroso ou não. E isso vai vir a partir de questões culturais e também da nossa própria história de vida. Então, esse telefone, para eu dizer que ele tem um valor, eu preciso passar por um processo de significado, de construção com esse objeto. E aí eu dito se ele vale ou não vale aquilo que é bem feito ou não, se é bom ou ruim. E aí, dentro do processo do próprio universo LGBT, a própria construção de tudo isso, como o gay, ele não passa por esse processo de reforçamento social, pelo contrário, já é excluído socialmente, já é colocado como diferente, como errado, o gay, ele costuma ir para estratégias de compensação, não só a pessoa que é LGBT, mas as outras pessoas também, nós mulheres também, a gente vai tentar compensar, mas isso no universo gay chega de uma forma mais intensa. E aí, quais são essas compensações? Elas geralmente estão associadas então, já que socialmente, dentro da sociedade de forma geral, eu já sou excluído, eu já não sou bem aceito, como eu posso então ser bem aceito? E aí começa, e aí a gente tem esse filtro, porque no trabalho existe uma exclusão. Então, a gente sabe que melhorou muito ao longo dos anos, mas ainda tem aquilo, não vou contratar fulano porque ele é gay. Então, profissionalmente fica mais difícil de ter esse valor social. E aí, os padrões de beleza é onde que eles entram na vida do gay. Então, de começar a enxergar o valor, o seu próprio valor e o valor do outro através disso. Então, quanto mais bonito eu for, quanto mais estético eu for, quanto mais dentro dos padrões de beleza eu estiver, mais aceita eu serei. Já que eu já sou tão excluído em outras perspectivas, em outras esferas, se eu estou pelo menos seguindo essa risca que a sociedade diz do que é belo, do que a sociedade diz do que tem valor, então eu me cobro e me exijo isso. Tanto me cobro quanto me exijo isso, quanto olho para o outro que não está nessa condição e digo que ele não serve ou que ele é menos porque não está inserido. Então aquilo que a gente sofre enquanto sociedade, a gente acaba reproduzindo para as outras pessoas. E aí, por que que no mundo gay o padrão de beleza e as questões relacionadas à idade chegam tão fortemente assim? Porque chegam como estratégia de compensação. Porque já não tem o valor social colocado ali, como é posto para a maioria das pessoas que estão dentro do que a sociedade diz que é certo e correto, então vai tentar compensar isso de alguma maneira. E aí, com isso, a gente tem outros desdobramentos, como a idade, que é uma das coisas que o pessoal trouxe, que aí já tem um marcador, nossa, até 40 anos, até 50... tudo bem, você tá bem aceito, depois você vai perdendo esse valor. E se a gente fizer um comparativo, claro que, dadas as suas especificidades, a mulher, por exemplo, com 30, 35 anos, ela também perde esse valor de mercado culturalmente. Porque aí já não reproduz, porque aí já é uma mulher mais velha, e a sociedade condiciona de que as mais jovens são as mais belas, as mais bonitas. Então é um processo semelhante a esse, só que enquanto mulher heterossexual e dentro dos meus privilégios, eu posso ter um sucesso profissional com a minha carreira, não que o gay não possa, mas é mais difícil esse acesso. Então eu consigo equilibrar essas estratégias de compensação de uma forma diferente, enquanto que pro gay ainda é muito condicional aos relacionamentos e à forma com que ele se apresenta esteticamente. Gente, que lindo. Nossa, eu queria assim que todo mundo pudesse ter escutado isso, de verdade. Mas é tão triste a gente ter que buscar a aceitação do outro, né? Eu acho que quando a gente trabalha nosso psicológico para ter uma aceitação de si mesmo, a gente consegue levar a vida bem mais leve, bem mais tranquila. Não, eu achei pontualzíssimo isso que você falou. Eu tô assim, em choque. Tô em choque. É um processo psicológico mesmo, de comportamento. Psicológico.
É um processo psicológico. E aí, dentro desse contexto, é o que causa muito sofrimento, porque aí vira um ciclo de reforçamento, né? Gente, eu vou enviar esse podcast pra vários amigos bem pontuais, assim, você escuta. Agora você senta e escuta isso aqui. E aí, até uma dica, assim, de psicologia, de mudança, até para desenvolvimento da saúde mental que eu coloco por mais que a gente saiba que culturalmente isso é posto a vocês, vamos tentar pensar em outras alternativas para que você se perceba com valor. Então, que seja profissionalmente, que seja em outras ações que você tenha, para que você não fique refém da sua estética. E que você também aprenda a enxergar o outro para além daquilo que você vê fisicamente desse outro. Claro. Então, para além daquilo que você observa, para além daquilo que é bonito e é atraente, enfim, a gente tem várias questões associadas a isso, poderia passar o dia inteiro falando sobre isso, mas a gente fazer esse exercício também de enxergar o outro para além daquilo que a gente tá vendo. Porque se a gente faz isso, a gente consegue ter um pouquinho mais de saúde mental nesse sentido. Nossa senhora, o tanto que é importante essa saúde mental, né? Não, sem saúde mental, não adianta o shape. Não adianta, é real, não adianta. Ainda bem que eu tô trabalhando, já tô fazendo as terapias de Sara Viana. Que além de gostosa, eu vou ter saúde mental. Sim, prometa. Prometa. Sara, eu achei lindo. Eu achei perfeito tudo que você falou. Eu acho que contemplou real esse pilar que a gente veio falando aqui sobre o padrão da beleza, que foi uma frustração bem grande que os meninos apresentaram. Mas agora a gente tem uma frustração, que é essa aqui é babado, tá? Eu acho que essa aqui a gente tem uma divisão de opiniões enorme. Um tema polêmico. Um tema polêmico. Que é o relacionamento aberto. Eita! Ai, meu Deus do céu, nossa, eu tô até arrepiando, assim. E você, Dudu? Aí não, gente, ó, eu até hoje, eu sou super tranquilo de falar isso, eu tenho 26 anos, até hoje eu nunca namorei, mas eu também não sinto essa necessidade de namorar. Não é algo que também tem preconceito, né? Eu super quero, se tiver algum namorado. Vamos lá, um namorado. Gente, por favor, me indica. Tem que passar pelo crivo da psicóloga, tá? Tem que quero passar. Dizer. Caminha pra gente, os pretendentes. Mas assim, eu nunca me cobrei, nunca fiquei triste, nunca tive essa pressão, graças a Deus, sobre esse ponto do namoro. Claro que a gente também não quer viver sozinho pro resto da vida, né? Mas eu nunca tive essa pressão. Mas até hoje não namorei. E eu sei uma coisa que eu já pus na minha cabeça. É claro que a vivência pode mudar, que o futuro pode mudar, mas assim, relacionamento aberto é algo que eu não vou querer ter. Vai ser algo que a gente vai conversar bem no início e falar, vai ser monogâmico, fechado. Se ainda existir alguém assim. Mandem os currículos. Mandem os currículos. E essa frustração é uma frustração bem polêmica, porque hoje em dia muitas pessoas querem um relacionamento aberto, mas também tem as pessoas que não querem, não buscam. E uma frustração também vamos dizer que a gente começa num relacionamento monogâmico, mas parece que no mundo gay, uma hora ou outra, o relacionamento aberto vai chegar. Tanto não sei se pra tentar salvar uma relação que tá esfriando, que ainda tá ali nas últimas, ou pra apimentar, ou seja, pra algum outro ponto, o relacionamento aberto vai vir à tona e pode muito bem funcionar, como também pode destruir tudo, né? Qual que é a sua opinião? O que você tem que falar pra gente sobre o relacionamento aberto? Os seus pacientes falam muito sobre isso? Falam, tenho muitos pacientes que trazem a questão do relacionamento aberto, tanto pacientes que têm uma rigidez, que não querem de forma alguma, e outros que se encontraram no relacionamento aberto. Talvez eu vou ser amada ou muito odiada com a minha fala, mas eu tô até ansiosa, eu não sei o que é. É que a gente não conversou antes, pessoal, nada. Tá bem bombástico. A gente tá indo assim, na tora mesmo. Mas eu vou falar do ponto de vista humano, da biologia e do processo psicológico. Gente, meus pacientes héteros também odeiam quando eu falo isso, tá? Mas, biologicamente falando, a monogamia ela é uma construção cultural. Nós, seres humanos, a gente tem alguns estudos que vão falar sobre a monogamia ser ou não ser biologicamente correta ou dentro do que é funcional, mas existem pessoas que elas não vão funcionar dentro da monogamia. E a monogamia, ela, mesmo no universo gay, ela vai vir de qual lugar? Do lugar lá da religião. Roda, e a religião vem. E a religião vem. Por quê? É como é nos ensinado a forma de se relacionar, né? Então, quando a gente olha lá na Bíblia, a monogamia ela é colocada, inclusive culturalmente, em países conservadores como o nosso, e como a grande maioria dos países, como um modelo de relacionamento, como um modelo de funcionamento. E esse modelo, ele vai passar por essa construção daquilo que eu acredito, e a pessoa que é gay, ela não tá
isenta disso, porque mesmo na condição de gay, ela é formada e o caráter, a personalidade, os comportamentos são condicionados no processo cultural da sociedade que ela está inserida. Então, a depender da história de aprendizagem dela, ela vai funcionar muito bem dentro de um relacionamento monogâmico. Eu, por exemplo, sou monogâmica. Mas existem pessoas que, de acordo com tudo aquilo que ela tem de próprias características, tanto psicológicas, de personalidade ou de biologia, que elas não funcionam dentro da monogamia. E aí, se forçar a estar na monogamia é se forçar a um comportamento de adultério, algo nesse sentido, de uma infidelidade, enfim. Então, tem várias variáveis que estão presentes no ser ou não ser monogâmico. Mas o que eu recebo de muitas queixas dos meus pacientes, principalmente no universo gay, é que existe uma naturalização da não monogamia, então do relacionamento aberto, em razão de algumas dessas características. E aí eu vou voltar lá no tema anterior, que é como que a pessoa LGBT ela é ensinada a se relacionar, sobre o que ela aprende sobre se relacionar. E aí ela vai produzir isso e tudo aquilo que ela acredita para suas relações, para suas outras interações que ela vai ter, tanto com ela mesma quanto com o outro. Então, em muitas esferas, existe uma abertura do relacionamento, o relacionamento aberto ele chega justamente por conta daquilo que ela acredita, sobre o que ela aprendeu sobre sexo, sobre o que ela aprendeu sobre se relacionar. Se tiver uma associação à pornografia, e isso tanto no universo gay quanto no universo heterossexual, a pornografia, ela contribui muito para que a pessoa não esteja numa relação monogâmica. Porque a gente fala que paladar não retrocede, né? Então, quando você tem acesso a um estímulo e aquele estímulo ele chega a você como sendo um estímulo altamente reforçador e aumenta seu nível de dopamina, pensando em neurociência, e vai ao limite, imagina que é uma cerca. Foi naquela cerca. Então, qualquer outro comportamento ou ação, inclusive na atividade sexual, que não se equipare a isso, se torna insuficiente. Então, a pessoa vai buscar sempre mais, sempre mais, sempre mais, sempre mais. E aí, isso é muito individual. A gente pode ter, por exemplo, uma pessoa que faz o uso de pornografia, que pode, sim, a partir disso, ter uma tendência a outras formas de relacionar sexualmente e com isso não conseguir se relacionar apenas com uma única pessoa, e outras pessoas que por conta de outras variáveis de história de vida, de aprendizagem, acabam já conseguindo estar felizes, inclusive, numa relação monogâmica. Então isso vai ser muito individual, e aí a gente encontrar alguém que esteja mais próximo dos nossos valores pessoais, daquilo que a gente acredita, porque também não dá pra pegar uma pessoa que é monogâmica com uma que não é e tentar fazer as duas casar, que não vai funcionar, uma hora ou outra vai dar uma merda muito grande. Então, perguntar sobre isso é extremamente importante. E até quando já tá num relacionamento, será que vai abrir, será que não vai? Qual que é a função de abrir? Será que a gente tá tentando fugir de alguma questão do próprio relacionamento, às vezes colocando ali uma venda nos olhos e que a relação aberta vai resolver o problema? Ou será que realmente a relação aberta ela vem como uma alternativa de solução de uma relação? Ou se eu só tô tentando mascarar? Então, entender sobre qual a função de abrir a relação. Se você já tá numa relação monogâmica e pensa sobre isso. É por conta da atividade sexual? Ou é por conta de necessidades afetivas e emocionais? Do sentir-se visto, da busca por adrenalina, da busca por novidade, que aí já não tem a ver com o relacionamento entre mim e você, tem a ver com você de forma individual e com as necessidades que você teria que resolver em processo de psicoterapia, com autoconhecimento, pra pensar, eu, Sara, quero abrir um relacionamento, mas eu quero abrir com qual objetivo? Então, se perguntar sobre isso, eu acredito que num mundo tão louco como que a gente tá, e com a gente tão no automático, a gente nem para pra pensar, a gente só se comporta. E aí vê que as outras pessoas fazem, então eu vou fazer igual porque funcionou pro outro. Mas relacionamento é individual. Gente, eu tô gag. Eu viajei, eu entrei assim, eu fiquei... Sabe quando você tá na aula, que você fica assim, vidrado? O professor até que piscar e fala assim, gente, o que tá acontecendo? Não. Mas deu pra entender ou eu falei muito técnico? Deu pra entender muito. Eu acho que assim, você construiu todo o seu embasamento, toda a sua resposta com justificativas que assim... Nossa, deu até um prazer no meu cérebro pensar, tipo, gente, é verdade. Meu Deus. Não, pra mim, solucionou total. Muitas dúvidas sobre esses pontos. Que bom. E vocês, meninos, vocês se sentiram satisfeitos com as respostas que a Sara deu? Vocês acham que realmente o relacionamento aberto tem a ver com tudo que a Sara falou e sobre os padrões de beleza? A gente quer saber a opinião de vocês também, hein? Com certeza. Ainda mais dos meninos que mandaram as suas frustrações. Vocês acham que valeu? Que essa conversa que a gente teve aqui foi uma conversa construtiva?
Conta pra gente nos comentários. Dudu, muito obrigada. Muito obrigado, Sara. Foi tão bom receber você. É sempre bom receber você aqui na SV Clinic, receber você aqui no nosso podcast, estreando o podcast da SV Clinic, gente. Importante. A responsabilidade. E vamos construindo isso juntos. Assim, conte comigo o que você precisar. Pessoal, conta com a gente, comigo. Com certeza o Dudu vai estar aqui mais vezes. Meninos, construa sua saúde mental. Manda mensagem pra Sara. Manda mensagem pra mim também, pra gente ficar bem gostosona. Sim, vamos unir o físico e o mental. Os dois caminham juntos. Vamos unir o físico e o mental. A gente vai dar tudo certo. Obrigada, até mais. Tchau, tchau.